Olá, hoje segunda-feira, 28 de fevereiro de 2017, no ar Boletim Primavera. O valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi ampliado. Até o fim do ano será possível contratar financiamentos de até R$1,5 milhão de reais. O limite máximo anterior era de R$950 mil. A medida vale para todas as regiões do país. O repórter Ney Pereira, da NBR TV, tem mais informações. O novo limite de R$1,5 milhão de reais para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos contratados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Antes dessa medida, o teto para financiamento era de R$800 mil na maior parte do país e R$950 mil para o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumentando o limite do FGTS, o uso do FGTS para imóveis de maior valor, estimula uma demanda de imóveis novos e, consequentemente, alguns desses clientes são de imóveis usados, que vão colocar esses imóveis à venda e gira toda a engrenagem do mercado imobiliário. Outra iniciativa que começa a impactar no mercado imobiliário é a redução da taxa referencial de juros do país, a Selic, que hoje está em 13%. Com a queda da taxa Selic, os investimentos baseados, lastreados em CDI, tendem a cair, Tesouro Direto, LCI, e o investidor volta a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos. A reforma da Previdência Social pretende unificar as regras de aposentadoria para servidores públicos, juízes, trabalhadores da iniciativa privada, promotores e políticos. A idade mínima para a obtenção do direito trabalhista será de 65 anos, com, no mínimo, 25 anos de contribuição. Regras iguais para todos se aposentarem, sejam servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, juízes, promotores ou políticos. Esse é um dos principais pontos da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional e que aguarda a votação. Pela proposta, homens e mulheres só poderão se aposentar a partir de 65 anos e, no mínimo, terem 25 anos de contribuição. Já para se aposentarem integralmente e receberem o teto de benefício do INSS, que hoje é de R$ 5.531, terão de contribuir por 49 anos. Atualmente existem regras diferenciadas para se aposentar para várias categorias profissionais. No caso dos parlamentares, por exemplo, eles podem aderir ao Plano de Seguridade Social dos congressistas, que calcula o valor do benefício de forma proporcional ao mandato exercido por eles. O plano vale para deputados e senadores, homens e mulheres. Se um parlamentar, por exemplo, teve 5 mandatos na Câmara, ele pode combinar os 20 anos de contribuição ao plano com outros 15 anos ao INSS para se aposentar. Com isso, o benefício acaba sendo maior. No Senado, o senador Regufe decidiu não aderir ao Plano de Seguridade Social dos congressistas. Eu fiz no primeiro dia do meu mandato a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e não ter direito à aposentadoria especial de parlamentar. Eu penso que o parlamentar ele tem que cumprir o seu mandato, custar menos para o contribuinte do que custa hoje e, além disso, após esse mandato, ele não pode ficar com algum tipo de privilégio, como uma aposentadoria diferenciada ou um plano de saúde diferenciado. Agora, pela reforma da Previdência proposta pelo governo, esse sistema vai passar por uma transição. Deve ser aprovada uma lei criando uma regra para a extinção do atual fundo. Ou seja, os atuais parlamentares, eles continuam no regime atual. Porém, esse regime é um regime em extinção. Os novos deputados vão para o INSS, vão para o regime geral. Na Câmara, deputados que fazem parte da comissão que analisa a reforma da Previdência concordam com a mudança. Essa tentativa de diferenciação, ela não constrói uma boa articulação política e institucional para discutirmos a convergência dos regimes. Eu acredito que nós tenhamos que ter aí unificadas todas as relações e todas as decisões e definições de aposentadoria em todos os segmentos, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, seja nos órgãos de controle, assim como no conjunto da sociedade. A Previdência é para servir a todos. Nosso sistema vem sendo ajustado, governo Fernando Henrique, governo Lula e agora de novo, no sentido de que haja uma convergência entre os diversos regimes, que são todos eles públicos. Os regimes privados não precisam convergir. Quem quiser pode
e deve buscar o regime privado, principalmente aqueles que podem fazer. Mas o povo em geral não pode e tem que cair no regime da Previdência. Portanto, tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva. A PEC está levando os parlamentares para o regime geral, ou seja, para o INSS. Isso é importante porque você não vai mais tratar as pessoas de forma diferenciada. Todos são cidadãos brasileiros, portanto, a Previdência deve ser igual para todos. A dívida pública federal caiu 1,9% entre janeiro e dezembro, ficando em 3 trilhões e 530 milhões de reais. A DPF é a soma das dívidas interna e externa do Brasil. A dívida pública federal caiu quase 2% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado e ficou em 3 trilhões e 53 bilhões de reais. Contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ela é a soma das dívidas interna e externa do país. Para 2017, o Tesouro Nacional manteve a previsão anterior. A estimativa é que a dívida pública federal encerre o ano num patamar entre 3 trilhões 450 bilhões de reais e 3 trilhões e 650 bilhões de reais. Estamos distante desse intervalo indicativo porque temos 11 meses à frente. Então, conforme façamos emissões líquidas nos meses, na maior parte dos meses subsequentes e tenhamos a apropriação de juros, a expectativa é encerrar 2017 dentro deste intervalo. Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, e a proposta de reforma da Previdência. O relatório divulgado hoje revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. O número total de investidores que temos hoje no programa de Tesouro Direto se aproxima de 1.200.000. 1.198.803 investidores estão cadastrados no programa Tesouro Direto. Esse crescimento ele foi de 84% em 12 meses. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco no Informe Região.